Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Quero agradecer o pessoal que veio aí ontem na live e assistiu sobre hipismo com a Érica. Ela pôde dar uma boa ideia aí pra gente do que é o hipismo, toda a história que tem aqui por trás. Às vezes a gente passa na frente ali da hípica e não sabe que pode entrar, que tem vários eventos. Então ela deu uma boa ideia pra gente do que é a hípica e a história dela por trás também ali da hípica e tudo que passa por ali. E hoje então a gente vai receber aí o João, já tô aqui fantasiada, um pouquinho de carnaval. A gente vai falar aí dos blocos de carnaval. Lembrando que aqui a ideia é a gente não falar de coronavírus, a ideia é a gente poder trazer um assunto novo, aprender, trocar um pouco de ideia, se divertir com um tema diferente, tá? Então, ele já entrou aqui, deixa eu convidar. Aí, ó, já tá até de chapéu, já, tá de cowboy, isso sim. Tô pronto. E aí? Pronto pra Certo? folia. Tô pronto pra folia. Ó, Show de bola. Falta só ligar a música, pô. Diga aí já uma música e a gente já tá em bloco de rua. em ritmo de folia. Isso aí. Tentei me enfeitar um pouquinho aí também com meu brinquinho de carnaval. Tá E bom, a vale blusinha tudo. colorida. Gostei do nosso clima hoje. Carnaval vale tudo. Show, muito bom. Então conta aí um pouco da sua história, né? Como é que você entrou aí nesse mundo do carnaval? Como é que você gosta tanto desse mundo do carnaval? Pois é, acho que vem de berço, né? Eu pulava carnaval de criança em Mangaratiba, terra do meu pai, interior do Rio. Meu pai é apaixonado por bloco de carnaval também. Tinha um bloco lá chamado Grito do Leão e ele tocava clarinete. E a primeira coisa que eu fiz foi achar que eu tocava alguma coisa, pegar um instrumento lá e sair tocando e fui aprendendo ali. Quantos anos você tinha ali? Ah, sei lá, uns 12, 11 anos, assim. Mas era ruim, eu tocava mal. Eu achava que sabia entrar, mas não sabia tocar. E depois de um tempo, eu comecei a descobrir de novo o carnaval de rua. Foi dado aquela esquentada nos blocos de rua. Eu comecei aí no Sovaco do Cristo, os Cravos da Mauá, os primeiros desfiles do monobloco. Eu falei, bom, tem uma coisa bacana acontecendo aí. E aí foi despertando aquela paixão e tem uma coisa que acho que motiva todo mundo que hoje toca em um bloco de carnaval, que é você estar do lado de fora, aí você olhar ali dentro aquela bateria, ver que ali dentro é muito mais divertido e falar, cara, ano que vem eu quero estar lá dentro. Ano que vem eu quero fazer parte de uma bateria dessas, entendeu? O carnaval vai empolgando a gente, né? Assim, Exatamente. eu, a cada ano que vou na Sapucaí, eu falo, gente, eu adoro isso aqui. Então, eu acho até que, particularmente, eu gosto mais do sambódromo ali e tal. Tem os blocos menores, que eu já me animo mais. Tem uns que são muito grandes para mim. Mas, me conta aí, então você está envolvido com o carnaval tem quantos anos? Eu estou envolvido com carnaval, praticamente tem 10 anos. 10 anos já. Tem 10 anos com o advento do Fogo e Paixão, né? Que começou, que foi digamos, o vírus que me contaminou foi o Fogo e Paixão. E daí nossa, minha vida mudou bastante por conta do carnaval. Abriu muito com amigos e possibilidades, e aprendizado musical, muita coisa Mas muito. isso aí é o seu trabalho principal ou é seu hobby? Não, é um hobby trabalho. Começou como hobby, hoje já é um segundo trabalho. Eu sou Relações Públicas formado, tenho uma experiência grande com eventos. Fizemos juntos os Jogos Olímpicos de 2016, né? Mas a música e o carnaval viraram um segundo trabalho. Bem forte. Uhum. E você acha que assim, você entrou, foi 10 anos atrás que aconteceu mais ou menos essa retomada dos blocos de rua, com os cariocas participando? Foi quando você entrou ou não? Não, vem de antes, vem de antes. Eu acho que essa retomada, o Carnaval do Rio volta a crescer exatamente quando as pessoas começam a descobrir que elas podem estar dentro do bloco. E eu acho que isso tudo começa com 3 blocos que são, para mim, a referência dessa retomada do Carnaval do Rio, que é o Monobloco, o Banga La Fumenga e o Kizomba. Esses 3 blocos, eles começaram eles deram para as pessoas a possibilidade de estar do lado de dentro, exatamente com as oficinas, né?
E acho que a partir daí tudo mudou. Tudo que a gente vê hoje, de certa forma, é um pouco filhote desses três pais do novo carnaval de rua, entendeu? Então, basicamente, começaram com esses três e aí começou a virar a febre que é hoje. Isso, o Monobloco, se não me engano, fez agora 20 anos. O Banga também, agora, acho que ano passado fez 20 anos, tem uma coisa assim. E aí cresce, aí muda todo o cenário do carnaval de rua. Os cariocas começam a ficar no Rio, né? Antes era aquela fuga, aquela corrida para sair da cidade, porque você tinha alguns blocos, bons blocos, tradicionais blocos, mas você não tinha tantas opções quanto tem hoje. E esse carnaval muda com esses blocos, entendeu? Entendi. E o Carnaval do Rio, hoje é o maior, ele é o maior do mundo, né? Por mais que você tenha outros, assim, sei lá, Mardi Gras, que o pessoal brinca, outros tipos de carnaval, acho que o do Rio é o maior, né? Eu não posso dizer que o do Rio não é o maior. O Rio é, sem dúvida, para mim, o maior, o mais emblemático. Agora, esse é um cenário que tem gente boa chegando aí. O Carnaval de Recife é uma coisa enorme, super criativa, super democrática. É um carnaval que eu gosto muito. Eu já estive lá 2 vezes, é um carnaval que eu gosto muito. O Carnaval de Salvador, com as grandes estruturas, com os grandes blocos, também é um outro tipo, atrai um outro tipo de público, né? Um outro tipo de folia também, digamos. E você tem uma galera que está indo nessa onda de Recife, e principalmente do Rio, de fazer os blocos, de fazer os seus blocos, né? Que São Paulo tá muito grande, São Paulo tem muitos blocos, acho que quase tantos blocos, ou mais blocos do que o Rio cadastrados. Belo Horizonte está com um cenário muito bacana de blocos. Brasília tem bloco de rua. Então isso está mudando bastante. O carnaval está abrindo bastante, isso é legal. Volta só um pouquinho, então. Esclarece aí para o povo, que acho que a maioria sabe, mas caso alguém não saiba, o que é um bloco? E depois tentar explicar um pouquinho a diferença entre esses que você viu aí, de Salvador, com relação ao Rio de Janeiro e outros. Então, o que seria um bloco para começar? Então, o bloco, rapaz, é uma pergunta difícil essa, definir o que é um bloco. Acho que o bloco começa com a vontade de fazer carnaval, né? Não é a vontade de fazer carnaval fora daquilo que a gente vê na televisão. Você não está vendo televisão só. Não é só Sapucaí que está acontecendo ali. Você está vendo um carnaval de rua, um carnaval acessível para todo mundo, um carnaval muito democrático e um carnaval muito bem humorado e praticamente sem censura, né? Um pouco do vale tudo no carnaval. Vale tudo em termos de alegria e respeito, mas Vale tudo, vai. não vale tudo, não vale tudo. A gente tem uns limites a manter aí, uns limites de respeito, de preconceito, que não pode ter de maneira nenhuma, nenhum tipo de preconceito. Ao mesmo tempo que o carnaval é completamente livre, o carnaval de rua não tolera nenhum tipo de preconceito. Uhum. E aí, as diferenças básicas, assim, que você consideraria entre um carnaval aqui do Rio e um de Salvador, ou de outros lugares que você já pôde participar? Então, eu acho que o Carnaval de Salvador tem aquela coisa estruturada dos grandes blocos, dos trios elétricos enormes, de você ter dois circuitos, grandes circuitos, onde todos os trios passam nesses dois circuitos, ou em um ou em outro, que é o Barrondino e o Campo Grande. E você tem uma característica que vem mudando em Salvador, que é o abadá. Né? Você tem o trio elétrico, você tem uma grande corda em volta desse trio elétrico, e ali dentro você compra uma camisa, um abadá, para estar ali dentro. Uhum. Aqui no Aqui Rio, não tem, né, isso aqui no ainda. Rio é proibido. Você não pode ter. O que eu acho Entendi. lindo. Eu acho lindo. Eu acho muito mais bacana você não ter esse limite. Você ter o público perto da bateria. Alguns blocos mais tradicionais, mais antigos, não botam nem corda. Os próprios foliões se organizam, dão as mãos e protegem a bateria desse jeito. Esse é o grande carnaval do Rio, né? A bateria nesses blocos, ela vai na frente ou ela vai atrás? Ou tanto faz, depende do bloco? Depende do bloco. Depende do bloco. Tem uma tendência, quando você tem um carro de som grande, até para você, por questões de som, de delay, parte técnica, de não ter o eco, da bateria ir na frente. Questão de visão de quem está cantando em cima do trio e tal, da bateria ir na frente. Mas não tem, cada um tem o seu estilo. Por exemplo, o monobloco, eu não sei se esse ano foi assim, mas eu já vi eles fazerem um desfile com 2 carros de som, né? Como se for para ter mais potência de som. Mas são quantas pessoas no monobloco?
Eu não sei quantos integrantes tem no monobloco, mas é Não, uma não, eu bateria. digo a galera que vai, porque às vezes o que tá lá Nossa, no fundo não escuta, né? é para milhão, é muito grande, é muita gente. O monobloco hoje está entre um grupo do que até a prefeitura trata com eles dessa forma, são os chamados os megablocos do Rio de Janeiro, né? Você tem o monobloco, você tem o bloco da Preta, o cordão do Bola Bola Preta, preta. você tem a Ludmilla também é um megabloco, e são conceitos bem diferentes. O Bola Preta é um baluarte do carnaval, aí, um dos blocos mais importantes do Carnaval do Rio. Um dos primeiros blocos que eu fiquei aqui para pular carnaval, um dos primeiros blocos que me atraiu para pular carnaval aqui. E você tem o bloco da Preta, o bloco da Ludmilla, que são mais um modelo, quase um modelo Salvador. O grande trio elétrico, sem uma bateria ali no chão, os músicos todos em cima do trio, né? E a galera atrás. Isso também é um modelo diferente. Esse ano a gente teve a Cláudia Leite chegando, a gente já teve a Anitta, o Bloco da Favorita, com esse modelo já todos os músicos em cima do trio. É que é uma outra proposta, né, assim, do que você faz. Sim, é bem diferente. É bem Qual é o diferente. nome do seu? O meu bloco é o Bloco Fogo e Paixão. Dá para ver pelo figurino brega aqui, pela indumentária, né? É o Fogo e Paixão. E onde é que ele acontece? Qual é o O bairro? bloco, a gente sai no centro do Rio, no movimento de pré-carnaval. Somos um dos blocos do pré-carnaval carioca. A gente sai sempre um domingo antes do carnaval. E é um bloco, como dá para imaginar, não só dedicado ao Vando, mas dedicado à música brega. A música brega de ontem, de hoje, de todas as épocas, né? E graças a Deus o pessoal continua fazendo música brega para a gente ter inspiração para o nosso carnaval. É isso que eu ia te perguntar, né? Quais são, como é que é feita a escolha da música, né? Vocês juntos escolhem as músicas, é a mesma todo ano, vocês colocam novas, como é que funciona essa escolha e a sequência das músicas ao longo do bloco? Bom, dá para falar de Fogo e Paixão, como é que funciona no Fogo e Paixão, que tem vários modelos, vários blocos trabalham de forma diferente. Lá no Fogo e Paixão a gente mantém uma espinha dorsal, tem uns clássicos que não podem faltar nunca, né? Tem coisas que o pessoal, se faltar, a gente não pode parar de tocar, tipo Evidências, Fogo e Paixão, O Meu Sangue Ferve por Você. E todo ano a gente fica olhando o que está acontecendo no dial das nossas rádios para pescar aí os novos sucessos bregas. E sempre resgatando. O Fogo e Paixão tem uma coisa muito interessante com o repertório, que foi criado por dois membros da nossa bateria. Eles criaram o Festival da Música Brega. Então a bateria se reúne, se divide em grupos, e cada um escolhe uma música para defender, uma música nova, velha, que o bloco não toca. Falei, eu quero que essa música entre no repertório. E faz o arranjo para essa música e apresenta para um júri. Uhum. E essa música entra no repertório. Então, mas a gente tem uma espécie de comissão de repertório que tenta definir, até para dar um equilíbrio das coisas, músicas mais rápidas, músicas para a bateria dar um respiro. Você tem que ter todo um equilíbrio aí para montar um repertório, não só de bloco, como em qualquer show. São Mas quantos na bateria? na bateria do Fogo e Paixão são em torno de 100. A gente brinca que são 100 235. pessoas? 100, e não é das maiores. A gente brinca que somos 235, é um número que um número cabalístico, que a nossa sempre rainha de bateria, Salimena, resolveu dizer que somos 235. E aí a gente seguiu, 235. E por aí vai. Mas na prática, ali dentro, trabalhando durante um desfile do bloco, tem em torno de 130, 140 pessoas. E aí você tem a bateria, a equipe técnica, os músicos da harmonia, nossos anjos da guarda do apoio, que é o pessoal que leva água, comida, cerveja durante o desfile, cabana, molha a cabeça, que sem eles não tem som, né? Nossa. Existem diferentes blocos com os temas? Como é que é isso? Porque eu sei que tem um que é dos Beatles, né? Sim, o Sargento Pimenta. O Sargento Pimenta começou no mesmo ano que a gente, foi um fenômeno. E é um bloco que tem uma proposta muito clara, que é um bloco que toca Beatles, né? Então, nós também usando instrumentos de escola de samba, né? Os blocos todos, eles vêm da escola de samba, eles vêm com os instrumentos da escola de samba. E eles fazem isso. Agora você tem blocos, acho que tem o início dos blocos temáticos, eu posso estar errado, mas talvez o que mais me marcou na minha história de folião
é o Exalta Rei, que foi um bloco que começou, já terminou, começou para homenagear o Roberto Carlos. E foi um super sucesso, porque no primeiro ano eles resolveram desfilar na Urca, foram até a porta do prédio do rei, e ele apareceu para jogar rosas para o bloco. Então foi uma coisa que marcou muito. E acho que a partir daí, talvez o pessoal tenha sacado que dava para fazer esse tipo de homenagem, né? E hoje em dia você tem vários blocos chamados blocos temáticos, que é o Toca Raul, o Sargento Pimenta. Você tem um bloco novo, muito bacana, que foi lançado esse ano, chamado Blockbuster, que toca trilhas de televisão, cinema, de novela. Você tem um outro bloco novo que a gente brinca que é um pouco filhote do Fogo e Paixão, que é o Piratas Ordinários, que só toca música baiana. Então, cabe tudo. E você tem os grandes blocos tradicionais do Rio, os blocos que eu sempre brinquei, que são os blocos de marchinha, né? Você tem o Céu na Terra, o Cordão do Boitatá, que é um patrimônio de música de qualidade, assim. Você tem o Boitolo, que é um filhote torto do Boitatá. Tem de criança também, né? Tem para criancinha. Tem muito bloco muito de fofo. criança. Muito bloco de criança. Tem o Bagunça Meu Coreto, você tem o Espantinha, tem uma série que eu não estou tão familiarizado assim com os nomes. Até porque no Rio de Janeiro, hoje, você tem, se não me engano, mais de 600 blocos pedindo autorização para sair. É isso que eu ia perguntar, até com relação à legalização. São todos legalizados, não são? Como é que funciona isso? A pedir, eu quero abrir um bloco. Eu, Renata, quero abrir um bloco. Como é que funcionaria? Então, você tem dois caminhos aí. Vamos pelo menos primeiro pelo caminho oficial. Pelo caminho oficial, você vai ter um prazo. Quando a abertura abre a inscrição, você faz uma inscrição dizendo: eu quero meu bloco, vou lançar um bloco, eu quero desfilar no dia tal, no lugar tal. E ele pode ser negado ou aprovado o seu pedido, ou aprovado com ressalvas. Tipo, olha, tudo bem esse lugar que você escolheu, mas não nesse dia, ou não nessa hora. Ou tudo bem o dia, mas não nesse lugar, porque já tem outro bloco ali perto. A prefeitura tenta fazer esse malabarismo aí. E a partir daí você começa uma via crucis, porque é um caminho pesado, né? Você legalizar isso não é fácil, você precisa de uma série de documentações. Tem uma galera que conhece isso bem melhor do que eu, mas a gente passa por Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, a própria prefeitura. Tem uma série de documentações, como se fosse um evento. Você está legalizando um evento. E né? Todo ano, né? Vocês que são mais antigos, todo mundo tem que apresentar todo ano, se cadastrar e tudo, né? Tudo. Se você tiver uma estrutura de som montada, um palco, um tripé de caixa de som, você entra com a ART, o seu gerador, a ART. Quem trabalha com evento está bem familiarizado que é tudo que você precisa fazer para um evento. É um evento de rua, né? Claro que a prefeitura cria uma série de caminhos e tal para tentar organizar e facilitar esse processo. Mas para você legalizar um evento de rua. E aí, vamos dizer, tem um dono em cada bloco? Essa é a pessoa principal do bloco, e aí ela vai convidando quem ela quiser, assim, para tocar na bateria, para trabalhar aqui, para trabalhar ali? Não tem, depende, tem vários modelos. Tem blocos com dono, né? Você tem blocos com um grupo de donos que organizam. Para chamar de dono talvez não seja o mais adequado para falar de carnaval, né? Você tem talvez o grupo de organizadores ali. Então, por exemplo, o início do Fogo e Paixão foi uma coisa meio assim, a galera tava no bar, né? Vamos montar um bloco de música brega, né? O pessoal percebeu que a música brega era sempre o auge quando você fazia uma rodinha de violão. A galera já se conhecia de outros blocos. E alguém falou, vamos montar uma brincadeirinha aí. A gente sai uns 10, 12 caras com uma bicicleta, uma caixinha de som. Vamos fazer o Fogo e Paixão. E aí começaram a espalhar isso. E no primeiro ensaio já tinha uns 40 caras para tocar. Nossa. Né? E aí a notícia foi se espalhando. Chegou um ponto e falou, opa, não pode entrar mais ninguém. Né? E agora a gente faz não chega a ser uma seleção. A gente tem um grupo ali, quando o nosso mestre de bateria, salve Negão da Serrinha, quando ele percebe que tem algum bloco que está, algum naipe, né? O naipe são os grupos de instrumentos de um bloco. Quando por exemplo, o naipe do tamborim tá fraco, tá pequeno, precisa dar um reforço de som ali. Nunca acontece, tamborim tem muita gente, mas tudo bem, é um exemplo. Uhum. Tamborim, a gente vai pesquisar quem conhece alguém que toca, ou
temos uma lista de pessoas que já pediram para entrar no bloco em algum momento. Então, vai tentando organizar. Tem outros blocos que você precisa, isso é bem legal de falar também, Renata, que você precisa estar na oficina deles. Né? Você que não toca, quer aprender a tocar, o seu caminho é uma oficina dos blocos. Essas oficinas começam normalmente em abril, maio, algumas em junho, e vão até o carnaval. E aí tocam no desfile do bloco quem está quem é aluno dessa oficina, quem aprendeu nessa oficina. E foi exatamente essa ferramenta que possibilitou ter tantos blocos, né? O pessoal entrou para a oficina do Banga La Fumenga, do Monobloco, do Kizomba, aprendeu a tocar e viu que era possível fazer outras coisas e foi criando seus outros blocos. Uns ficaram maiores, outros menores e tal, mas começou assim. Onde é a oficina de vocês? O Fogo e Paixão não tem oficina. O Fogo e Paixão é um outro modelo. Não, a gente tem os batuqueiros que a gente sempre procura os batuqueiros que já tocam em outros blocos, que já têm que já sabem tocar, né? Que tem o astral do bloco, que conhecem a gente, e eles que estão na nossa listinha de espera e chamamos. Uhum. Nós não temos. Tem outros blocos que se reúnem, talvez fazem 4, 5 ensaios e fazem o seu carnaval. Você tem o bloco o Me Esquece, que é um bloco que eu gosto muito, um bloco que eu já toquei. O Me Esquece tem um grupo que toca lá há muitos anos e eles se reúnem, fazem uns 6, 5 ensaios antes do desfile e vão para a rua. Você falou de repertório, o Me Esquece, ele tem uma coisa diferente de repertório. O Me Esquece todo ano apresenta não só um tema do seu desfile, mas tem um samba enredo do seu desfile. E ele passa metade do desfile tocando esse samba. É o samba daquele ano. Então vai repetindo e repetindo. Isso. E aí no meio do desfile rola o intervalo e aí eles começam a tocar vários sambas clássicos de escola de samba e tal. Tem blocos que só tocam o mesmo samba enredo o desfile inteiro, né? Tem blocos como Fogo e Paixão que tem vários artistas de vários estilos e que a gente traz para a estética brega. Mas não traz só como samba, né? Tem uma coisa interessante, também veio das oficinas, que é você trabalhar com outros ritmos brasileiros, né? Então, a gente tem o jongo, o maracatu, o coco, o shot, uma série de ritmos muito bacanas que a galera tem oportunidade. Eu vim a ter mais contato com o jongo, que é um patrimônio da música brasileira, lá da Serrinha, né? Um dos berços do jongo, através do Banga La Fumenga do Fogo e Paixão. Foi me aprofundar, entender o que era jongo lá. A gente ouvia o galo cantar, mas não sabia onde que era. E lá você aprende. Tem essa coisa cultural nos blocos também, né? Alguém perguntou aqui um pouco antes se existe investimento da prefeitura para ajudar os blocos ou precisa ser tudo captado por iniciativa privada, foliões? Tudo captado. A prefeitura ela dá apoio. Isso é bem interessante. Tem muita gente que acha que os blocos recebem um aporte de grana de prefeitura, de estado. Não tem. É muito amor mesmo para fazer o bloco, botar o bloco na rua, né? Como a gente fala. Não tem nenhum. Captar patrocínio, pedir apoio. Tem algumas instituições que sempre apoiam vários blocos. A gente tem também, e alguns blocos cobram. Olha o amor do que o cara tem que ter para tocar, né? Tem uma espécie de anuidade, né? O batuqueiro chega, né? O ritmista, ele chega para tocar, ele tem um valor que ele paga para poder ajudar o bloco a desfilar. Porque não é só o patrocínio, nem sempre o patrocínio consegue bancar isso tudo. E tem uma estrutura grande, né? E então você perguntou como é que eu, Renata, faço para botar um bloco na rua. Bom, primeira coisa, você arruma mais uns 3 ou 4 malucos junto com você, tão apaixonados por carnaval quanto você, porque dá trabalho. E aí, voltando... Eu tenho que ficar um pouco mais maluca assim também, né? Não tão quadrada. Não, eu acho que você ia funcionar bem, acho que você ia botar ordem na casa ali, Rê. Ia ser bom. Tem que ter gente, tem que ter os sonhadores. Como eu disse, no carnaval tem espaço para todo mundo. E
tem que ter. O nosso presidente lá no Fogo e Paixão, o Xande, é um cara super, super divertido, mil fantasias, o cara mais criativo para as fantasias que eu conheço, apaixonado, mas ao mesmo tempo é um cara sério e tal. O nosso vice-presidente é o Pedrinho, é um folião desgarrado, assim. No carnaval a gente mal encontra com ele, mas o cara das planilhas, com tudo organizado, contas organizadas e tal, dinheiro tudo organizado, até porque dá trabalho. É planilha. Eu faria essa parte assim também, eu ficaria mais. E o meu Então, bloco seria um bloco pequeno. é. Quando Bom, começa a crescer muito, eu falo, acho que eu não vou pois é, passar. acho que é difícil você escolher não ser grande, né? Como eu contei no Fogo e Paixão, a história do pessoal era no primeiro ano sair com uma bicicletinha, 10 caras tocando, tomando aquela cervejinha, curtindo o carnaval. E aí já viram a bateria começou a ficar gigante, já teve que contratar um carro de som. E aí foram só os amigos. Só os amigos no primeiro desfile foram umas 1.500 pessoas. Nossa, hoje tá em quanto? Hoje em dia, no último desfile, nosso desfile de 10 anos, a prefeitura falou em 40 mil pessoas. Nossa, meu Deus do É, céu. a gente não escolheu ficar desse tamanho, né? É uma coisa que. Foi acontecendo. E poderia ser maior também. O Sargento Pimenta também tem 10 anos. Os caras juntam, sei lá, 300 mil pessoas no aterro, né? É uma coisa bem, bem grande. O mais antigo, você falou que é o Bola Preta? Eu não sei se o bola é mais antigo. Você tem alguns blocos bem, bem antigos e tradicionais que eu gosto muito. Bloco, né? Não, até antes, que eu não consigo ir, mas você tem o Cacique de Ramos, que é um bloco super tradicional. Você tem o bloco da Prata Preta, que eu fui esse ano. O Bola, você tem o Cacique, então, o Cacique, a história do samba, a história do carnaval do Rio de Janeiro passa pelo Cacique de Ramos, entendeu? E a sombra da marineira lá em Ramos, grandes sambas, grandes canções populares foram compostas lá. A turma do Cacique gerou vários nomes grandes da música popular brasileira. E tem alguma associação? Tem algumas. O Fogo e Paixão faz parte do Coreto, né? Com tudo documentado. Somos uma associação de blocos. Não sei se tem alguém do Coreto aqui para me socorrer agora, mas deve ter uns 30, 40 blocos filiados já, né? E esses blocos estão lá para se ajudar, né? Se representar, para discutir as questões com prefeitura e tal, para trocar fornecedores, para se ajudar. Ó, a minha amiga Tatiana Medeiros deu a cola aqui que o Bola, minha irmã Tatiana Medeiros deu a cola que o Bola é o bloco mais antigo, de 1908. Mas você tem que. Até perdi o caminhar. A associação. Você tem a Sebastiana, o Coreto tem blocos que são muito bacanas. Você tem o Estratégia, você tem. Mas tem rivalidade entre esses blocos? Ou todos são amiguinhos? Não. Não tem rivalidade ou não são geral, não. Tem algumas pessoas, eu acho que são pessoas, assim, são indivíduos que torcem um pouco o nariz para esse modelo dos blocos, tipo Fogo e Paixão e tal, aquela coisa, tem os blocos temáticos, os blocos que tem uma estrutura de som e que acham que o único bloco, o bloco verdadeiro é o bloco que sai na rua, que sai sem corda, que sai com a galera fazendo os sopros. Eu acho que não, acho que todos são válidos e tem espaço para todo mundo. Acho que a criatividade dos blocos é o limite, né? Não tem uma competição, então, assim. Não tem. Tem uma troca. A gente se ajuda, empresta material, empresta músico, sabe? No local de ensaio, dá um jeito. Você está no mesmo há 10 anos? Eu estou no mesmo. Eu entrei no Carnaval do Rio pelo Fogo e Paixão, né? Eu sou talvez uma das poucas pessoas que entrou no Fogo e Paixão sem ter um background de outro bloco, de ter tocado antes. E daí o Fogo e Paixão acabou me levando para o Banga La Fumenga, onde estava boa parte da bateria lá do bloco, onde o nosso mestre de bateria também regia, e também me levaram para o Me Esquece. E eu fiquei alguns anos nesses blocos, mas aí a vida de gente grande também tem que dividir o tempo, também tem uma banda de rock, tem o outro lado, né? Eu vi que eu vou
Tudo a ver, né? Do samba ao rock em 5 segundos, né? Então, tem que dividir um pouco o espaço e fazer. Fiquei com o meu bloco só de coração, até porque já dá um trabalho danado. Eu tô assim que eu entrei no segundo ano de bloco, eu já comecei a ajudar na organização. Tento ajudar até hoje, fazer assessoria de imprensa, ajudar na produção do desfile e tal. Então já é difícil movimentar tudo isso. E como é que é definido os horários? Ah, você vai fazer de manhã, você vai fazer à noite, você vai ser o das 7 horas da manhã? Como é que é? Vai Então, encaixando ou tem alguma regra? não, isso é meio que você escolhe o seu dia e o seu horário e tenta aprovar isso com a prefeitura. Ou, fazendo o outro lado aqui, fazendo a parte do diabo mesmo, nem do advogado do diabo, tem uma coisa muito interessante que está acontecendo agora, são os pequenos blocos que brotam. Do nada, uns amigos avisam, ó, tá rolando um bloco ali. E qual é o nome? Eu não sei qual é o nome. As pessoas se juntaram, saíram tocando e fizeram. Que eu acho que são os blocos que normalmente são bem gostosos de participar, assim, entendeu? São blocos pequenos, sem tumulto e tal. Mas a gente que tem um bloco grande que junta 40 mil pessoas, tem uma responsabilidade grande aí. Não pode fazer qualquer coisa, né? A gente precisa, tem um compromisso com polícia, guarda municipal, bombeiros e tal. Tem toda uma questão. Tem o CPF do nosso presidente lá assinando isso tudo e tem que ter responsabilidade para fazer também. Não, e é uma loucura, porque eu que trabalho com turismo, quando é carnaval, eu tenho que montar um roteiro estudando todos os blocos, porque eu ia fazer um roteiro onde eu ia passar pelo Jardim Botânico, ia em direção a, assim, Laranjeiras, ia para o centro e tal. Eu falei, gente, eu não posso começar pelo Jardim Botânico, e tem um bloco lá de manhã que eu não passo. Então eu tive que montar todo um roteiro, começando pelo centro, indo pela floresta, descendo pela Vista Chinesa, quando estava aberta, e aí caindo no Jardim Botânico, né? Então, e também tem um ali no Pão de Açúcar, que às vezes bloqueia a rua ali, pega mais trânsito, então tem que ficar bem atento, né? Eu acho que é só o cu me interessa. Só o cume me interessa, né? Esses nomes... Só o cu me interessa, É um bloco dos escaladores lá, cara. A escala fez um bloco, tá vendo? Tem blocos que foram formados em faculdades e tal, grupos de amigos, né? E você tem agora um movimento bem interessante também que está acontecendo bem forte, que são as baterias das atléticas. As faculdades estão investindo bastante, então até para a galera que é profissional da área, músicos, mestres de bateria e tal, tem um novo espaço aí, um novo campo de atuação bem interessante. Só voltando ali na questão dos nomes, eu acho muito engraçado, né? Porque esse do Sovaco de Cristo, né? Falaram que foi alguma coisa do Tom Jobim, que ele morava ali e tal, e falou que era embaixo ele morava no Jardim Botânico, né? E aí Isso, ele dizia que morava embaixo do Sovaco do Cristo. E aí começou a criar esse nome, né? E aí tem um outro que eu não sei se é verdade ou não, mas minha prima, né, que gosta de carnaval, eu escutei uma história do Imaginou Agora Massa. Você sabe por quê do nome? Essa eu conheço. Conheço o bloco, mas não conheço... Eu não sei se é verdade, tá? Ó, se não for, alguém me corrige aí. Mas falaram assim, ó, imagina uma pessoa muito feia. João, imagina uma pessoa muito feia mesmo. Imaginou? Agora massa. Agora massa. Eu falei, coitado dessa pessoa. É bom, é bom. Mas deve ter cada história por trás dos nomes, né? E eu acho que você comentou, mas acho que eu perdi um pouco com qual a frequência que vocês, no caso no bloco de vocês, que vocês ensaiam, né? Para realmente estar pronto para o carnaval e quanto tempo antes? Então, o Fogo e Paixão ele começa a ensaiar mais ou menos em novembro, né? A gente faz em torno de 12 ensaios para o carnaval. Mas a gente no meio do ano tem outros encontros, né? A gente se encontra, a gente faz uns 2 ou 3 ensaios para fazer o nosso Brega Raiá na Feira de São Cristóvão. A gente faz mais 2 ou 3 ensaios para fazer a nossa festa, o nosso baile dos namorados, o baile Borbulhas de Amor, que rola sempre perto do dia 12 de junho. Então, mas você tem blocos que começam a ensaiar já, até os blocos que têm oficina, eles começam a ensaiar já em maio, abril, alguns, e aí vão intensificando, né? E outros blocos fazem, como o Me Esquece e tal, eles vão, o Carioca da Gema, fazem 4 ensaios perto do
do carnaval reúnem a bateria, tiram o pó e vão para a guerra. E são quantos instrumentos diferentes? Você falou que são mais ou menos 100 pessoas, ou o número cabalístico é 235, né? 235, né? Mas são quantos instrumentos diferentes? Tem uma Então, ideia? tem. Eu não sei, deixa eu falar de todos eles que eu posso errar aqui, mas a gente tem primeiro os surdos. Os surdos, a gente tem 3 tipos de surdo. O surdo de primeira, o surdo de segunda, que seria a resposta, e o surdo de terceira. Aí você tem os repiques, né? Você tem as caixas. Aí a gente vai para o que a gente chama de leves, que é o tamborim, tem o rocar, que é um tipo de chocalho, vou falar grosseiramente, é o chocalho. Hoje em dia tem muitos blocos também com chequerê. Você tem o agogô. Agogô são aqueles que tem os dois copinhos de ferro, né? Isso. Em algumas escolas e alguns blocos usam o agogô de 4 bocas, como a gente chama. E outras de 2, né? Mas basicamente, hoje em dia você cabe tudo. Você tem muitos blocos, muitas escolas de samba que estão entrando com o timbal da música baiana, né? De percussão com as mãos, né? Não são tantos, né? Eu achei que fossem mais. É que o volume de vocês é muito grande, mas a quantidade de instrumentos é pequena, né? Você vê, por exemplo, só no Fogo e Paixão a gente tem mais de 20 caixas, por exemplo. Só caixa é o meu instrumento, deixa eu mostrar aqui. Então, se você toca mais ou menos assim, você pode tentar, né? Igual eu. Isso, aqui legal. É uma caixa, né? Tem os bordões em cima. E a galera sempre dá uma enfeitada e tal, bota os adesivos, pinta, tem a criatividade. Eu tenho uma outra caixa que tem umas calcinhas penduradas por causa do Fogo e Paixão e tal. Toca aí um pouco. Será? Acho que não. Será que é pesado isso aí? Muito bem, eu posso tentar, né? Porque como tem muito instrumento, talvez o meu nem saia o som, porque eu em instrumento não sou muito boa, não. Cara, isso é um bom engano. Um instrumento errado ali, um bom mestre de bateria, ele levanta tipo suricato, assim, daquela esticada de pescoço. Você fora! Tem uma coisa que é o seguinte, tem hora que o mestre faz as sinalizações, os comandos das músicas, quando ele mandou parar, se você não está atento, se você não sabe o que está acontecendo, você vai ficar sozinha tocando, e aí vai ficar esquisito, né? Vai ficar feio. Vai ficar feio, né? E quanto tempo dura um bloco? Todos têm a mesma duração? Varia? Varia. O Fogo e Paixão costuma fazer desfiles de 4 horas. Mas tem blocos que tocam menos, que tocam mais tempo. Agora tem uma coisa bem bacana, tá? Questão de custos, de dividir um espaço, data e tal. Alguns blocos têm dividido a mesma estrutura. Montam um palco e tocam um na sequência do outro. Aí eles fazem 2 horas 2 horas outros, entendeu? Você tem essa união dos blocos, essa facilidade. E é ótimo, né? Porque você tem um custo menor. A estrutura já está montada ali, né? Segurança. Exatamente. Então eu posso considerar uma média, no geral, se a gente está falando de 600 blocos, eu posso considerar uma média de 4 horas. Eu digo, para me programar, assim, se eu for fazer um tour com alguém, daqui 4 horas eu acho que já está meio liberado. Depende. Você tem blocos, tem, por exemplo, a galera do Boitolo, que a gente fica sabendo perto de onde eles saem e que horas eles saem, né? Tem sempre um suspense, né? Às vezes eles saem de mais de um lugar diferente, se encontram no meio do caminho, mas a única certeza do Boitolo é que a gente não sabe que horas ele vai parar, nem onde, nem o trajeto que ele vai fazer. Então, mas é uma exceção, né? Mas eu diria que no carnaval todo roteiro tem o risco de furar. Mas tem blocos parados e também blocos que andam, né? Assim, não Isso. Tem... O seu anda, não é? Não, o meu é parado. Parado. No Largo de São Francisco, ali no centro, a gente tem que ter uma estrutura de som. A gente optou por fazer isso até para facilidade. A gente entende que a nossa música, a música brega, é uma música que demanda muito do som, da voz, do que é cantado. As pessoas precisam entender o que é cantado, né? Então a gente tem que botar uma boa estrutura de som. E a gente ficou meio traumatizado também depois do primeiro desfile que o carro de som não deu conta, mesmo com 1.500 pessoas só.
e a gente agora investe uma grana boa para ter o melhor som que a gente consegue ter ali na praça. A nossa equipe técnica faz um trabalho excelente ali também. Até perguntar aí quantos blocos você participa. No caso é um, né? Só antigamente tinha um ou outro, mas hoje em dia é só um, né? Hoje em dia é só o Fogo e Paixão. E o bloco tem padrinho, madrinha, tem alguma coisa nessa linha? Então, o Fogo e Paixão tem, né? A gente considera o Vando nosso padrinho desde sempre, né? A Fafá, ano passado, no nosso desfile, também sinalizou, quero ser madrinha de vocês e tal. Mas vários blocos tem madrinhas, tem rainhas de bateria e tal. Tem uma coisa que traz da escola de samba, né? As baterias de escola de samba todas têm nome. Então, alguns blocos começaram a ter, por exemplo, você tem a Mangueira com a bateria Surdo 1, né? Você tem o Salgueiro com a Furiosa. E aí os blocos começaram a ter essa história também, né? O Fogo e Paixão, por exemplo, estou representando aqui a bateria Sem Limite. Uhum. E vários blocos têm os seus. Tem isso, tem as rainhas de bateria e tal. Então, traz essa cultura. As escolas de samba têm a porta-bandeira, né? A gente tem os estandartes, os blocos fazem seus estandartes e tal. Eu ia perguntar essa questão de bandeira também, se tem, né? Tem. A maioria tem o seu estandarte. Uhum. Não é classificado como. E com as cores da escola, assim, também? A gente não tem. O bloco, o Fogo e Paixão não tem uma estética de cor definida, né? A gente tem. É uma bagunça de cor. A gente tem a marca, né? Que é aqui, que tem essa carinha aqui. Mas tudo. A nossa camisa esse ano a camisa de 10 anos era uma camisa rosa, né? Então não tem muito isso de. Ano passado foi azul. Então. Não tem Isso é interessante falar. Os blocos, a maioria, essa grana, essa anuidade que se cobra do batuqueiro e tal, para ele participar, é para financiar o ensaio e tal, e também para financiar uma estrutura, que é a estrutura do desfile, né? Você tem som, segurança, água, cerveja, né? Tem que pagar a galera, os músicos profissionais que acompanham sempre, né? Então você tem isso aí, e tem sempre um kit batuqueiro, ou pelo menos a camisa do bloco. E aí tem acho que também é um ponto que as pessoas ficam na dúvida ainda, tem que ir com a camisa do bloco? Alguns blocos têm. Alguns blocos você usa a camisa do desfile naquele ano ali para desfilar. O Fogo e Paixão, cada um usa o seu figurino à vontade. Às vezes é só a bateria, né, que usa a mesma camiseta, e o resto vem fantasiado, não é isso? Só a bateria, só a bateria. Tá. Normalmente a bateria, é a camisa da bateria. Normalmente com o nome da bateria atrás e tal. Mas o Fogo e Paixão não é isso. A gente vem cada um com seu. Com a sua figurina. E outros blocos, o Kizomba, o Mono, o Banga, todo ano você tem a camisa do desfile. E a galera viaja, cria os acessórios e tal para ficar no clima do carnaval. Até esse ano, o Kizomba inovou, fez uma parada muito bacana. O tema deles foi sobre reciclagem, né? Então, e os batuqueiros compraram essa briga e fizeram cada um acessório sustentável, né? Com parada reciclável e tal. Foi uma coisa bem interessante que eles fizeram. E você acha que ao longo do tempo os blocos estão perdendo o charme de antigamente? Eu acho que não. Acho que não, porque você tem sempre uma opção nova, né? Você tem sempre um bloco novo bacana, com repertório diferente. Acho que o desafio agora é a galera descobrir sempre um novo tema, um novo caminho, um novo instrumento para colocar. Isso a galera tem feito, né? Você tem uma galera, por exemplo, tem um bloco que eu gosto muito, que é o Estratégia. Os caras fazem uma pesquisa de música, como eles falam, música preta brasileira, né? De afro mesmo, que juntam com pop e tal, com as coisas, que é muito bacana, é um bloco super interessante. Entendi. E esse ano, o carnaval. Dizem que o carnaval começou mais cedo esse ano. Teve um bloco inicial. Como é que foi essa história? Não, na verdade não. Na verdade, teve o
O Carnaval do Rio talvez seja um dos maiores de duração mesmo já. O Carnaval do Rio já tem blocos oficiais saindo No Natal. Quase isso. 2 semanas antes do Carnaval já tem bloco saindo. E esse ano rolou um lance a prefeitura fez um acordo com o bloco da Favorita, que o bloco fizesse uma abertura oficial do Carnaval da prefeitura, né? Todo ano os blocos se organizam, as ligas, e fazem a abertura não oficial do Carnaval. E saem tocando pela cidade, né? Isso sempre rola no início do ano, mais ou menos. Mas esse ano a prefeitura teve essa ideia e trouxe o bloco da Favorita para fazer isso. Que foi usando o palco do Réveillon, né? Exatamente, eles aproveitaram essa estrutura para fazer. Algumas pessoas falaram bem, outras falaram mal. Não adianta falar mal porque você vai defender. Eu vou defender. Eu vou defender principalmente a organização do bloco ali. Eu acho que tiveram alguns atropelos. Talvez não seja o melhor caminho para debater isso tudo assim, né, em tão pouco tempo, sem olhar todos os ângulos e lados. Mas eu defendo com certeza a galera da organização, porque o evento foi bacana. Então vamos para outra pergunta, para não ter discussão sobre esse dia polêmico no Rio de Janeiro, né? Fechado. E fantasia, cada ano o povo inventa mais fantasia. Teve um gringo que me perguntou, Renata, por que tanto homem vestido de mulher? E também, qual foi a fantasia mais diferente que você viu ao longo desses anos aí? Ou até que você criou, né? Porque você gosta de fantasia também. Cara, eu não sei. O bloco que mais me chama uma atenção em termos de fantasia, que é um bloco que eu adoro, é um bloco de Recife, cara. É um bloco chamado Enquanto Isso na Sala de Justiça, né? Que não é... aqui no Rio a gente tem o Desliga da Justiça, que é também super bacana, super colorido, que a galera vai fantasiada de super-heróis. Mas assim, são super fantasias, a galera se empenha, o resultado é incrível. Mas esse de Recife, a galera meio que cria os super-heróis. Então o cara foi fantasiado de olho com uns cílios enormes. E a fantasia dele era de supercílio, entendeu? Supercílio, entendeu? Então tem essa criatividade. Agora, aqui no Rio é lindo. Você chega aqui, tem uma pessoa diz, onde é que eu compro uma fantasia? Fala, cara, Saara e Mercadão de Madureira. E use a sua criatividade, que você vai achar tudo. Mas na maioria dos casos, se você olhar o seu armário direitinho, você vai achar bastante coisa lá mesmo, entendeu? Não dá para criar, né? Pro Fogo e Paixão, então, é fácil. Tenho certeza que o seu armário tem alguma coisa. A gente brinca sempre que o que hoje é moda, amanhã é brega. E o que era brega, hoje é moda, né? Cara, você vai nas grandes lojas de departamento, que tem de camisa florida, estampada, de onça e tal. Isso há 10 anos atrás, quando começou o Fogo e Paixão, você procurava para comprar, para usar no bloco e não achava. Hoje em dia tá fácil de achar. Você compra pela internet e escolhe o preço, o modelo, tudo. Não, é muito engraçado isso, porque pochete é uma coisa, né? Que entrou na moda, saiu da moda, e aí agora a pochete voltou. Ai, essa pochete aí. Tem brega que é brega tem que ter pochete. Que foi? Brega que é brega tem que ter pochete. Né? Pular um pouco essa parte de pochete aí, que tem umas histórias aí, umas lembranças. Mas acho bacana. Legal que alguns grupos gostam de colocar a mesma fantasia, então você sabe que eles são amigos, né? Eu ia falar isso. As fantasias coletivas são muito bacanas, né? A gente organizou há anos atrás fantasias com a galera dos blocos amigos, assim. A gente saiu um ano de dálmatas. Todo mundo fantasiado de dálmata. Foram mais, sem exagero, foram mais de 130 pessoas fantasiadas de dálmata, andando juntas. A gente combinou, o nosso evento era Invasão da Orquestra Voadora, que é um outro bloco enorme, muito bacana. A gente se encontrava e ia todo mundo para esse bloco, né? E andavam os 100 dálmatas juntos. Era uma coisa meio assustadora. Estão invadindo, né? Isso. No ano que o ator que fazia o Chapolin morreu, fomos todos de Chapolin. Ah, que legal. Uma multidão de Chapolin invadindo. O outro ano foi metade de Minion amarelo e metade de Minion roxo, né? Antes dos Minions serem usados para nomear outros grupos.
Mas foi super divertido também. Agora você tem, hoje em dia, a internet talvez seja o grande inspiração das fantasias, né? Os memes geram. A galera se inspira nos memes e faz fantasias maravilhosas, assim. É muito bacana. Eu acho que uma das mais criativas que eu fiz. É engraçado, porque para bloco eu não faço tanto, mas se é uma festa, alguma coisa, eu gosto de elaborar um pouco mais, assim, mas bloco de rua eu vou um pouco mais simples. Mas tem gente que ama, nossa, e vai de um bloco para outro. Eu abro a janela aqui no carnaval, olho, já tem um monte de gente assim na rua, já com um monte de fantasia, 6 da manhã, 7 da manhã. Aí você vai cruzar com esse cara em bloco às 4 da tarde, né? Eu até brinco com os meus turistas que eu acho que os melhores blocos. Acho não, né? Eu brinco que os melhores são na parte da manhã, porque o povo ainda não tá bêbado, né? Porque eles vão de um bloco para outro, Tem chega. essa, tem essa teoria. A gente escolheu sair de manhã por causa disso também. Ai, não, é bizarro, cara. O nível vai caindo, assim, né? Uma coisa, uma dica para qualquer folião aqui, para você poder aproveitar bem o carnaval de rua, e eu falo isso, eu, não sei, eu nunca passei um carnaval em São Paulo, mas para Recife, Rio de Janeiro, a dica é acorda cedo. E vai. Acorda cedo, aproveita o dia que vale a pena. Os blocos são bacanas, à noite você deixa a noite para descansar. Pra tá cedo de pé de novo, entendeu? Vai de um bloco para o outro, o povo monta a lista e fala, qual que eu vou hoje? Aí tem lá toda a lista lá de bloco, bloco, bloco. Fala, meu Deus do céu, tô cansada só de ver os blocos. O WhatsApp fica uma loucura da galera trocando. E aí, em que bloco você tá? Onde é que você tá? Onde que eu te encontro e tal? Eu tô num grupo aqui de carnaval que, meu Deus do céu, quando você vai ver, já tem 180 mensagens. Você fala, gente, eu já tô perdida, onde é que vocês estão aí? Aí manda a localização, não, eu tô aqui. Aí você vê a bolinha de onde a pessoa tá. Mas, Gê, o carnaval é paixão, né, cara? O carnaval morde a gente, contamina, gruda que nem a purpurina do carnaval. Não sai nunca mais de você. Purpurina, bom, eu sou meio suspeita. Purpurina, eu criei uma alergia de purpurina, porque ela fica um mês em mim, né? Não, é fácil tirar. Depois eu Me ensina que eu tenho um pouco de trauma. te dou as dicas, sem traumas. Purpurina é a alma do carnaval, é purpurina. E a gente gosta tanto, né? Você vai lembrar, a gente fez um. Não sei se as pessoas sabem, a gente criou um bloco de carnaval com a equipe do comitê organizador dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, né? A gente fez a Toche Não Pira. Tinha um bloco. Eu fui eu fui um dos culpados por esse bloco lá dentro. Uma galera sensacional, só produtor fera lá dentro. Imagina. Começou o movimento e tal, a gente foi juntando a galera. Eu saí de férias. Quando eu voltei das férias, cara, os caras transformaram. Outro nível já, né? Nossa, um troço maravilhoso, assim, camisa, vendendo camisa, alugaram quadra, sabe? Foi muito bacana. E fomos matéria do site do Comitê Olímpico Internacional, né? E tal. Foi bem bacana. Muito Ó, Érica, falando que tem a camisa até hoje. Um beijo. Hoje. Foi legal. Eu vi umas fotos esses dias. Eu acho que tá até aqui na sala essa foto. Eu fui num bloco, uma amiga minha me levou num bloco LGBT. Foi muito engraçado, porque eu nunca tinha ido num bloco como esse. E foi engraçado, porque teve um cara que chegou em mim. E aí eu, não, sou lésbica, não sei o quê, né? Aí uma menina chega em mim, eu gosto de homem. Então eu achei ótimo, porque eu conseguia fugir. Eu não queria então eu inventava que lado que eu tava e tal. Foi engraçado, uma nova experiência aquela lá. A Super Karina, que tá aí assistindo, foi uma das grandes responsáveis pelo Atoche Não Pira aí. Agora, o bloco LGBT... Foi na Estácio, né? Lá na quadra da Estácio, né? Na quadra da Estácio, fomos ensaiar lá na quadra da União da Ilha. A Mariana, que trabalhava lá com a gente, ela arrumou um ônibus, fez a bateria do Atocha todo ensaiar lá. Foi uma loucura. E agora tem muito bloco LGBT, o que é muito bacana. Tem uma galera fazendo um trabalho bem legal aí. Eu já trabalhei com as meninas do Toco Shona, que é um bloco bem antigo já, do Carnaval do Rio. E elas estão. E o bloco está enorme, muito, muito bacana. Muito legal ver que temos espaço para todo mundo no Carnaval do Rio. Não, literalmente, cada bloco tem uma cara, tem um jeito, tem uma música, tem uma vibe, é tudo. Eu tava com um turista uma vez ali no Jardim Botânico e eu falei, aqui é o Jardim Botânico, não sei o que, é uma paz, sem barulho. Eu falei, agora a gente vai mudar a realidade, tá? A gente saiu ali no Jardim Botânico
e a gente começou a cruzar em direção à Praça Santos Dumont ali. Gente, a cara do gringo, ó, ele olhava assim, não sei o quê. Eu acho que é melhor a gente voltar, né? Eu falei, ele não vai aguentar passar no meio desse mundo, né? Tem que vir preparado, tem que vir preparado. Cada um com a sua realidade, né? Agora, E... é bacana, Rê, desculpa te Uhum. interromper, pro segmento do turismo aí, eu acho que os blocos de rua, eles precisam aí de ainda ser olhados com mais cuidado pelas autoridades e tal, porque você trouxe para o Rio um novo turista, né? A galera que vem para curtir o carnaval de rua, que quer o carnaval de rua, né? Uhum. Que vem para curtir os blocos, que não quer saber de Sapucaí, ou às vezes não tem grana para Sapucaí. E, o Uhum. cara, e você tem o dia inteiro antes de Sapucaí, que é só a noite, entendeu? E o Carnaval do Rio é bem mais do que Sapucaí. Você tem as escolas dos grupos C, D, que eles tiram lá na Intendente Magalhães. E que também é um carnaval raiz, assim, do samba, que é super bacana. E que renderia um outro papo com alguém que conhece mais de samba do que eu, assim. Você tem uma galera tipo da Rádio Arquibancada que vai lá para Intendente Magalhães para transmitir pela internet o desfile que está acontecendo lá, que transmite a apuração dele de lá. Então, o carnaval tem uma importância não só cultural, né, mas social e tal, e política também, né? Você tem os blocos, as marchinhas, tudo que falando fazendo críticas sociais e tal. Então, é muito, muito importante. E sem contar também você tem o berço disso tudo, que são as escolas mirins, né? Que estão na Sapucaí, que também merecem mais cuidado e mais apoio também. É um resumo, né, também da diversidade aí do cultural brasileira, Rio de Janeiro, né? Eu acho que um pouco do jeito de ser, Uhum. né? Do carioca, do brasileiro, né? De você. é, o carnaval, acho legal dizer que é muito mais do que os 4 dias de você jogar tudo pro alto, encher a cara e ir para lá. O carnaval hoje é negócio, um negócio com amplo potencial de ser explorado. O carnaval é um grande imã para o turismo brasileiro, que precisa ser melhor explorado, principalmente o carnaval de rua. E o carnaval é profissão, tem muita gente vivendo de carnaval. É. A gente tem técnicos de som, tem Johnny, só produtores. tem mais 2 minutos, hein? Então É. tem uma galera muito boa trabalhando, tem muito espaço para o carnaval crescer e tem que ser dado com mais carinho, com mais respeito. Desde as escolas mirins, as escolas de samba têm bastante apoio. As escolas dos grupos de acesso e os blocos de rua. Rei, eu adorei, foi tudo muito bom, cara. Eu Quero que mais. agradeço. Vamos tirar uma fotinho aqui, ó. Vamos. 1, 2, 3 e... Tchau. Foi. Boa. Super obrigada aí por ter dado até essa ideia, né? A gente tava conversando, você falou, eu sei sobre bloco de rua e tal. Eu falei, demorou, vamos fazer uma live sobre isso, ensinar aí o povo, aprender. Super obrigada a todo mundo também aí que participou da live. Não sei se você quer falar alguma coisa. Não, mano, só agradecer. Eu vi vários amigos aqui, não deu para falar de todo mundo, mas o Vicente lembrou bem uma coisa que resume tudo que eu falei, que é valorizar a economia criativa. Acho que isso é bem, bem, bem importante. Show de bola. E vejo você no Fogo e Paixão, Renata. Vamos embora lá, vamos ver se você... Eu te encontro, quero ver se você me encontra. Não encontro, é bem difícil. Show de bola, brigadão. Valeu, beijo para Beijo. todos, valeu, Tchau, tchau. tchau.